Oi, oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de terno para trazer para vocês o resultado da primeira edição do Miraculous Infect Awards. Essa votação teve o seu link postado lá na aba comunidade, onde vocês preencheram um formulário de 22 categorias, votando, claro, no favorito de vocês para cada uma dessas categorias. E hoje eu vim trazer o resultado para vocês dessa primeira parte do nosso Miraculous Infect Awards, onde a segunda parte, nossa segunda edição, irá ser postada e feita de novo a votação quando finalizarmos a primeira temporada de Miraculous Infection. Assim vamos abordar tudo o que aconteceu nessa temporada, que nem estamos fazendo com esses 7 episódios já postados da série. Vamos ver hoje qual dos favoritos de vocês que vão levar o troféu Queen Bee de Ouro. E eu não estou sozinho para apresentar essas categorias. Além dos 4 convidados que foram mostrados lá na aba comunidade, eu estou aqui com a minha assistente de palco. Pode vir, Lelê. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Zaxama e eu estou muito feliz por ver vocês assistindo hoje. Não se esqueça logo de dar o like e se inscreverem no canal dele. Então, foi isso. E é um prazer. Gente, o canal da Lelê vai ficar na descrição desse vídeo, tá certo? E vamos agora para a primeira categoria da nossa premiação, a categoria de melhor herói. E os indicados são Ladybug, Cat Noir, Rena Rouge, Queen Bee, Carapace, Stir Time. Agora vamos para o primeiro envelope da nossa premiação, que irá nos revelar quem foi que ganhou o troféu Queen Bee de Ouro. Pode vir, Lelê. Estamos aqui com o primeiro envelope. E quem ganhou o troféu Queen Bee de Ouro foi a Queen Bee, com 34% dos votos. E em segundo lugar ficou Cat Noir, com 28,9% dos votos. E em terceiro lugar ficou nossa querida Ladybug, com 20,1% dos votos. Gente, então, eu vim acompanhando a votação desde o começo de quando eu postei o link para vocês poderem participar. E desde o começo a Queen Bee estava ganhando essa categoria. Eu fiquei muito feliz porque é uma personagem que eu gosto bastante. É uma personagem que eu estou tentando trazer uma redenção, dar um desenvolvimento melhor para ela. E eu fico muito feliz de saber que vocês também gostam dela. Desde o começo ela já estava ganhando essa categoria. E eu gostei bastante disso. É uma personagem que eu gosto muito. Se brincar, é a minha personagem favorita da minha série. E eu fico muito feliz de saber que vocês também gostam bastante dela. Cat Noir também teve seu lugar merecido, Ladybug também, apesar que nos últimos episódios até eu vim me irritando um pouco com a Marinette, mas foi muito merecido cada um que está aqui nessa posição, na sua posição, e foi muito merecido para cada um. Agora vamos para nossa segunda categoria, que é melhor personagem secundário. E os indicados são Félix, Natalie, Mestre Fu, Emily, Ela e Eta, Chris, Então, gente, essa foi uma das primeiras categorias a ter um empate. Isso mesmo, gente. E foi um empate no primeiro lugar. Eu sabia que esses personagens iam ter um embate muito forte, mas eu não imaginei que os dois iriam ficar empatados no primeiro lugar, com a mesma quantidade de votos, com a mesma porcentagem. Eu pensei que, tipo, um poderia ficar em primeiro, a outra no segundo. Como foi que estava acontecendo durante a votação? Um ficava passando pelo outro, até que no final, quando fechou o resultado que eu fui olhar, os dois ficaram empatados. E agora vamos descobrir
com quem foi esse empate com o nosso segundo envelope para revelar qual foi os 2 ganhadores que ficaram com o troféu Queen Bee de ouro. Pode vir, Lelê. E quem ganhou o troféu Queen Bee de ouro da categoria de melhor personagem secundário foi Felix e Natalie, com 38,4% dos votos. Em segundo lugar ficou o Mestre Fu, com 13,2% dos votos. E em terceiro lugar ficaram as gêmeas Ela e Eta, com 6,3% dos votos. Então, gente, foi como eu já vim explicando para vocês no começo, né? Eu sabia que a disputa ia ficar entre o Felix e a Natalie. No começo o Felix estava ganhando, aí depois a Natalie passou ele, depois o Felix voltou e saiu disparado. Quando eu fui fechar o resultado, que eu fui coletar, né, o resultado de tudo, quando eu olhei os dois estavam empatados juntos. Eu fiquei até surpreso porque o pódio, até onde eu já sabia, né, tava Felix em primeiro, depois a Natalie, depois o Mestre Fu. Mas houve essa reviravolta, os dois ficaram empatados e foi muito bem merecido, gente. O Felix, ele é um personagem que apareceu lá no episódio 2, né, que é o gatinho. E ele é um personagem muito marcante, gente. E a Natalie, né, gente, já tem esse carinho com ela desde a série original. E aqui em Miraculous Infection ela se faz mais presente, né? O que a Natalie veio fazer em Miraculous lá no finalzinho da segunda pra terceira temporada, a minha Natalie já faz desde o primeiro episódio, né? Ela já tá ali do lado do Gabriel auxiliando ele. E agora, como foi revelado no episódio 7, na cena pós-crédito, que ela tá como Mayura, né? Então, são os personagens muito queridos, eu gosto também muito deles, são um dos personagens, assim, que eu gosto bastante de escrever neles no roteiro, na minha série, e foi um resultado muito merecido. Agora vamos para a nossa terceira categoria, que é a categoria de Melhor Kuami. E os indicados a essa categoria foram Tiki, Plague, Trix, Waze, Pollen, Fluffy, Nuru e do Sul. E agora o resultado dessa categoria de melhor Kuami vai ficar com o nosso primeiro convidado da noite. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou o Gus e vim anunciar os vencedores da categoria de melhor Kuami. Em terceiro lugar ficou a Tiki, com 9,4% dos votos. Em segundo lugar ficou a Trix, com 19,5% dos votos. E em primeiro lugar ficou o Plague, com 43,4% dos votos. O Plague é meu Kuami favorito, então fico feliz dele estar em primeiro lugar. Então esses foram os vencedores. Até a próxima! Então, gente, não é surpresa pra ninguém que o meu Kuami favorito é o Plague. Pra vocês que me acompanham já sabem disso. E eu fiquei muito feliz com esse resultado dele ter ficado em primeiro lugar. Eu pensei que o pódio poderia até ser o Plague, a Trix e a Pollen, porque a Trix e a Pollen na minha série, elas ficam bastante juntas. Mas a Tiki tem aquele lugar, o lugarzinho especial dela, né? Ela é um Kuami muito bom, muito legal. A personalidade da Tiki, dela ficar apoiando a Marinette, auxiliando ela. E também já vem o carinho, né, da série original. A Trix, sempre muito debochada. Ela tem os momentos marcantes dela quando ela aparece, né? E ela briga muito com o Plague. E o Plague ficou em primeiro lugar, né? Um lugar totalmente merecido pra ele. É um personagem muito engraçado. Principalmente as cenas dele com o Felix, né? Eu acho que o Felix tá junto com ele lá faz os dois terem cenas cômicas muito legais que acabam chamando a atenção para esses dois personagens, né? Agora vamos para a nossa quarta categoria, que é a categoria de melhor design de portador. E os indicados a essa categoria são Ladybug, Cat Noir,
Rena Rouge. Carapace. Queen Bee. Sir Time. Monarch. E Mayura. Então, gente, essa foi uma categoria que teve bastante personagens concorrendo, mas apenas um pode levar o troféu Queen Bee para casa. E agora vamos descobrir quem foi que ganhou a votação de melhor design de portador. Tananana. E o vencedor ou a vencedora do troféu de melhor design de portador foi Queen Bee! Então, gente, já é o segundo prêmio dela só nessa votação. E ela tá levando o próprio prêmio, né, gente? O Queen Bee de ouro. E a Queen Bee ficou com 42,8% dos votos. Em segundo lugar, nós temos a nossa querida Mayura, que ficou com 20,8% dos votos. Ela só apareceu por um trechinho no final do episódio 7, mas já conquistou o coração de muitas pessoas. E em terceiro lugar ficou o nosso querido gatinho Cat Noir, com 11,3% dos votos. Então, gente, eu tenho que admitir que o design da Queen Bee foi um dos designs mais difíceis de fazer, porque ela foi a personagem que mais teve concept art. Ela ia ficar de uma forma totalmente diferente dessa no começo, quando eu comecei a preparar os personagens, e a forma dela, da primeira vez que eu fiz para a versão final que chegou no episódio, é totalmente diferente. Vocês ainda conseguem ter um vislumbre um pouco de como seria o design dela na versão de Galaxy B, que é ela com a poção espacial, que eu ainda aproveitei o traje anterior para poder fazer o traje dela de Galaxy B. Mas tenhamos que admitir, né, gente? O design dela ficou muito bonito. Da Mayura também foi um design muito bem trabalhado. Eu gostei bastante de fazer aquela roupa, foi muito difícil também, eu tive que mexer bastantes ajustes no gacha, mas ficou maravilhosa, né? E o nosso gatinho, que é básico, tá basiquinho, muita gente no começo ficou falando que parecia que ele tava com roupa normal, mas conquistou corações de muitos também, né? Então, a nossa próxima categoria é Melhor Design Antigo de Portador. Ou seja, vamos abordar agora nessa categoria apenas os designs que vieram antes do episódio 7. Aquela minha Ladybug antiga, o Cat Noir antigo, o Queen Bee e tudo mais. Agora a gente vai julgar o design deles. E os indicados a essa categoria são Ladybug, Cat Noir, Rena Rouge, Carapace, Queen Bee, Sir Time e Rock Moth. E o vencedor, a vencedora da nossa categoria de melhor design antigo de portador foi... Tananã, vamos lá, abrir um envelope. Quem será? Quem será? Rock Moth! O Rock Moth ficou com 23,9% dos votos. E em segundo lugar ficou a nossa querida Queen Bee, com 19,5% dos votos. E em terceiro lugar ficou Rena Rouge, com 15,7% dos votos. Então, gente, essa categoria foi mais uma que quem tava ganhando no começo era a Queen Bee. Mas o Rock Moth foi lá e conseguiu ultrapassar ela. E venhamos e convenhamos, gente. Ele era um dos poucos designs antigos que me agradava muito ainda. Foi muito difícil eu conseguir mudar o design dele, porque eu gostava bastante do design dele. E muitos de vocês também gostavam. Eu via muitas pessoas quando eu ia fazer jogos vorazes, ou alguma coisa assim que envolvia meus personagens, que dizia que tinha crush no meu Gabriel. E realmente foi um design que, tipo, mudou totalmente a proposta de como era o Rock Moth na série original, né? Já que ele tinha cabelo
cabelo, ele tinha asa, a máscara dele não cobria a cabeça toda, era só a partezinha aqui do rosto e tudo mais. E era um design bastante bem trabalhado, era bem bonito, até pro gasto que eu usava na época, era algo assim que eu me esforcei bastante em fazer. A Queen Bee também, né, gente, é uma personagem muito marcante. A Chloe, né, é muito difícil você ver a Chloe usando alguma roupa feia, e não seria diferente como Queen Bee, né. A Hannah Rush também era uma personagem que foi muito bem trabalhada, eu gostava bastante da roupa dela. Foi uma das personagens também mais difíceis de eu conseguir fazer a roupa para a nova versão de Miracle Infection a partir do episódio 7. E cada um, né, tem o seu design especial, tudo bonitinho. E eu gostei bastante também desse resultado, lógico, porque o Rockamalf é o personagem que eu dublo e eu tenho bastante carinho por ele também. Agora vamos para nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor uso de superpoder. E os indicados a essa categoria são o Talismã contra o Tirano, Talismã contra Big Mom, Linha Espectro contra Princesa Justiça, Proteção contra Fúria, Sente Monstro da Vortex e Legado do Azar contra a Princesa Justiça. Então, gente, essa é mais uma categoria que não sou eu que vou trazer o resultado. Vamos agora para mais um convidado. Oi, pessoal! Eu sou Gabriel Tian, também conhecido como Diego ou Bunny Hero por alguns de vocês. Há algumas semanas atrás eu recebi um convite especial para essa premiação incrível, e é claro que eu não poderia ficar de fora. Portanto, cabe a mim revelar a vocês alguns dos resultados das diversas categorias desse grande Awards. Vamos lá? Na categoria Melhor Uso de Poderes, o resultado é... Legado do Azar contra a Princesa Justiça em primeiro lugar, com 50,9% dos votos. E em segundo lugar, Linha Espectro também contra a Princesa Justiça, com 25,2% dos votos. E em terceiro lugar, Sente Monstro da Vortex, com 10,1% dos votos. E aí, o que vocês acharam desse resultado? Com certeza mais que merecido, né? Então, gente, basicamente o resultado ficou só lá pro episódio 7, né? Foi Legado do Azar contra a Princesa Justiça em primeiro lugar. Em segundo lugar, Linha Espectro contra a Princesa Justiça. E eu acho que se eu tivesse mais alguma coisa aqui com a Princesa Justiça envolvido, provavelmente estaria em terceiro lugar. Mas no nosso terceiro lugar ficou o Sente Monstro da Vortex, que é aquela espada que ela usa para rasgar o espaço do tecido do tempo, para poder trazer, né, os vilões do passado de volta para o presente daquela época, né? Já que agora é um episódio assim, né, que ficou pra trás, era um episódio Arif. A maioria daquelas coisas foi apagada, mas o Mestre Fu ainda tem tudo na mente dele, né? E, gente, venhamos e convenhamos. O Legado do Azar foi algo que não estava esperado pra esse episódio. Eu tenho certeza que não passou pela cabeça de ninguém que naquele episódio o Cat Noir iria evoluir de poderes pra poder lutar contra a Princesa Justiça. Principalmente se eu tivesse botado aquela cena no trailer de pensar que ele estaria lutando com a Marinette, né? Que muitas pessoas pensaram que a Princesa Justiça ia ser a Marinette. Mas foi algo que eu gostei bastante de fazer. Foi uma evolução, uma segunda evolução, né? Já que não é a evolução principal dele na série, ele vai ter outra evolução, né? Mas aquela evolução foi algo muito legal de se fazer. Eu gostei bastante de fazer aquele design, ele com as garras assim maior, com aquela matéria escura e tudo mais. E o lance da luta deles, né, de você... Eu não sei se vocês puderam perceber, mas ele consegue aumentar o tamanho da garra. E aquela luta foi muito legal de se fazer também. Eu gostei bastante de fazer aquele embate dos dois, principalmente a cena da lança, a cena da Princesa Justiça, assim, de costas, subindo e tudo mais. Foi tudo muito maravilhoso e o poder foi muito bem usado. Que nem o Linha Espectro, que a animação dele, confesso que ia ser um pouco diferente, mas eu também gostei do resultado. Foi uma combinação legal do Yo-Yo com o peão da Ladybug e a Queen Bee,
né? Que graças a Rena Rouge, que usando a sabedoria, inteligência e esperteza dela, conseguiu tapear a Princesa Justiça para ela poder ser derrotada, né? Foi tudo poderes assim, venhamos e convenhamos, bem apelão, né? Tirando o Lee Spectro, né? Que só ficou muito apelão por conta da enganação da Rena Rouge, né? Agora vamos para a nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor arma. E os indicados a essa categoria são Ioiô da Ladybug, Bastão do Cat Noir, Flauta da Rena Rouge, Escudo do Carapace, Peão da Queen Bee, Guarda-chuva do Sir Time, Bengala do Monarque, e Leque da Mayura. Então, gente, é uma categoria assim, né, que é bem variável, porque assim, a arma, cada um sabe usar da sua própria forma, né, tudo mais, mas o resultado dessa categoria foi... Cada hora que passa ela enrola mais pra entregar. O resultado foi o Ioiô da Ladybug. Parabéns, Ioiô! O Ioiô da Ladybug ficou com 35,2% dos votos. E em segundo lugar ficou o Bastão do Cat Noir, com 26,4%. E em terceiro lugar ficou o Peão da Queen Bee, com 11,9% dos votos. Então, gente, é uma categoria assim que não tem muito o que falar, né? São as armas dos Miraculous. Então não tem muito o que os heróis, tipo, mudarem e tudo mais. Apesar que muitos deles, né, que é uma categoria mais pra frente, a próxima categoria, no caso, que consegue adaptar melhor a sua arma, né? Mas aí vai de cada um. Lógico, assim, o Ioiô da Ladybug é uma arma muito marcante, né? Principalmente desde a série original. E é muito maravilhoso ver o que a Ladybug original consegue fazer com aquele Ioiô, gente. Ela consegue prender, ela consegue agarrar, ela já usou ele rodando pra serrar ônibus, ela já fez de tudo um pouco, né? Lógico que a minha ainda não chegou a fazer tais feitos, né? Mas quem sabe mais pra frente ela não usa melhor o Ioiô, né? O Bastão do Cat Noir também é uma arma muito versátil, né? Estica, dá pra dividir e tudo mais. E o Peão da Queen Bee chega próximo, né, ao Ioiô da Ladybug. São duas armas muito parecidas, né? A diferença é que a Queen Bee, quando vai usar o poder dela, ela tem que ficar com ele na mão e tudo mais, ficar preso lá, ela também fica com uma das mãos presa também, né? E por aí vai. Agora vamos para nossa próxima categoria, que já foi citada na categoria anterior, que é a melhor arma extra dos portadores de Miraculous. E os indicados nessa categoria são Bastão da Ladybug, Lança do Cat Noir, Zarabatana de Rena Rouge e Florete da Queen Bee. Então, gente, aqui já podemos ver, né, que foram poucas pessoas concorrendo. Poucas pessoas não, né? Poucas armas concorrendo, porque realmente não foram todos eles, né? O Carapaça não chegou bem a utilizar a arma dele de outra forma, nem o Rockmoth / Monarch, nem o Sir Time e muito menos a Mayura, que ainda nem foi mostrada em combate, né? Apenas eles usaram. A Rena Rouge também, a arma dela não tem uma mudança física, é mais assim, só na forma de usar mesmo. E o resultado dessa categoria foi... Eu pensei que ia bater com o envelope em mim. O indicado vencedor foi, que vai levar o troféu Queen Bee de ouro para casa, o Florete da própria Queen Bee. Gente, a Queen Bee tá dominando, né? Quando não é ela manda o secretário, a espadinha dela, para lutar no lugar dela, né? O Florete ficou com 40,3% dos votos, gente. Em segundo lugar ficou a Lança do Cat Noir, com 32,1% dos votos. E em terceiro lugar ficou o Bastão da Ladybug,
com 16,4% dos votos. Então, gente, o Florete, eu acho que ele ganhou mais em questão pela Queen Bee mesmo, tá? De saberem, assim, que foi uma arma dela, acho que foi mais relacionado à Queen Bee, apesar que é uma arma que, tipo, inova bastante, né? Ela não vai depender tanto de ficar usando apenas o peão, né? O peão, no caso. É algo que ela vai poder usar pra cortar e um combate mais direto, né? É uma arma mais ofensiva do que o peão. E em segundo lugar ficou a lança do Cat Noir, que ele ganha quando ele fica na forma do legado do azar. Eu ainda estou pensando se eu vou botar ele para poder usar a lança fora daquela forma, mas toda vez que ele ficar naquela forma, ele pode ter o acesso à lança, isso já é garantido para vocês. E foi uma arma que ajudou bastante no combate contra a Princesa Justiça, né, que ele conseguiu dar aquele fatality nela, apesar que não funcionou muito bem como ele queria. E o bastão da Ladybug não é uma arma totalmente nova, porque lá no episódio 2, o Mr. Bug já tinha usado aquele bastão. Então era algo que, tipo, já dava pra saber que ela podia fazer aquilo. Já os outros já foi algo assim mais surpreendente. Mas também é uma arma muito boa, usada da forma certa. Agora vamos pra nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor animação de ativação de poder. Sabe, tipo, o talismã, o cataclismo, aquela animaçãozinha que tem pra eles poderem ativar o poder? Pronto, é isso que vamos analisar. E os indicados a essa categoria são Talismã, Cataclismo, Miragem, Proteção e Ferroada. Agora eu já vou apresentar para vocês também, junto com a categoria de melhor ativação de poder, a categoria de melhor herói temporário. Sabe aqueles heróis que apareceram no episódio 5, os dubladores na minha série? Então, agora a gente vai também, junto com a ativação de poder, apresentar eles para o convidado apresentar as duas categorias juntos, tá certo? E o indicados à categoria de melhor herói temporário foi Rex Draco, Viper Girl, Pig Barin, Tiger Boost, Gold Rod, Galax, Rex Horse, Colorless Gold, Dog Tiff, Multiple Mice, Monkey Queen, Cabrita, Mighty Mouse, Arion, e Shiny Monkey. Então, gente, o resultado dessas duas categorias vai ficar pelo Kawan-chan. Vamos lá, amigo. Fala, gente bonita, aqui quem fala é o Kawan-chan, tudo bem com vocês? Bom, eu fui convidado pelo Zek-sama para apresentar duas categorias do Miraculous Infection Awards. Primeiro eu queria agradecer, muito obrigado Zek pela oportunidade, é uma honra estar aqui te ajudando nesse projeto super especial da sua série incrível. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu fiquei com as categorias de melhor animação da ativação de poderes e de melhor herói temporário também. Então vamos lá. O herói ou heroína que ficou em primeiro lugar na categoria de animação da ativação de poder foi ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Queen Bee, né, gente? Todo mundo concorda que a animação do poder dela foi superior a qualquer outra. Eu votei nela. Ferroada! Em segundo lugar ficou o nosso felino mais amado, o querido Cat Noir com seu Cataclismo, que também teve uma animação muito boa de seu poder. Cataclismo. Em terceiro lugar ficou a nossa mamãe, a rainha da paciência e que mais lida bem com as crianças, nossa querida Rena Rouge com seu poder Miragem. Miragem!
Mas todo mundo sabe que todas as animações foram muito bem feitas e o público conseguiu escolher muito bem os seus favoritos. Agora vamos para a categoria de melhor herói temporário, os heróis que apareceram no episódio Vortex. Em primeiro lugar, com 40,3% dos votos, ficou o nosso herói dragão. Sim, o Rex Draco, Zack com o Miraculous do Dragão. Eu sinceramente gostei da aparição dele. Achei o herói bem poderoso e o design dele é muito interessante. Curiosamente, no segundo lugar, tivemos um empate entre a heroína Viper Girl e o herói Pig Baurin, vulgo portadores do Miraculous da Cobra e do Porco, com 10% dos votos. Surpreendentemente, eu achei eles muito legais também. O design deles também tão incrível, quem diria que um portador do Miraculous da Cobra e do Porco dividiria o segundo lugar. Bom, em terceiro lugar, não podia faltar, é o portador do Miraculous do Tigre, Tiger Buster, com 7,5% dos votos. Todo mundo sabe que esse é o melhor Miraculous, né galera? Pena que o Zack foi preconceituoso e fez ele quebrar o Miraculous na primeira vez usando. Fala sério, Zack. Então, gente, vamos começar pela categoria de melhor ativação de poder. E quem ganhou, mais uma vez, foi ela, né? Queen Bee com Ferroada. Gente, aquela ativação de poder foi muito complicada de fazer, porque eu tive que fazer aquilo da mão, assim, que a Pollen tá segurando a Queen Bee, a Pollen na forma verdadeira, né? Eu desenhei a mão, eu tive que fazer os espinhos que estavam saindo, assim, né? Os galinhozinhos que vinham enrolando na mão da Pollen. E eu tive, além de tudo mais, fazer a Pollen na versão verdadeira, né? Eu tive que pensar mais ou menos como seria ela, porque não tem na série original, né? Aquela forma que temos só é apenas da Tiki e do Plague. E eu criei uma da Pollen pra poder botar na ativação de poder. E ficou lindo, né, gente? Combinou, ficou digna da nossa rainha. Também temos o Cataclismo do Cat Noir, né? Que foi uma ativação, assim, que eu fiquei bastante surpreso quando fui fazer essa ativação. Do nada veio a ideia, assim, na minha cabeça de fazer naquele estilo. Eu pensei até que poderia não ficar tão legal, né? Mas vocês também gostaram, então quem sou eu pra julgar, né? E no nosso terceiro lugar ficou Miragem da Rena Rouge, que foi a segunda ativação de poder que eu fiz, né? A primeira ativação de poder que eu fiz foi o Talismã, que chegou aí até pro snack peek do episódio, né? E o Miragem também foi algo bastante trabalhado, com bastantes efeitos e tudo mais. E foi também a primeira ativação de poder que muda no design do personagem, né? Como eu botei na aba comunidade há algum tempo atrás, não sei se vocês viram, mas quando a Rena Rouge ela ativa a Miragem, ela fica com uma máscara no rosto e os olhos dela também mudam. Então foi a primeira ativação de poder que eu criei que afeta no design do personagem. E fica linda da mesma forma, né? Agora vamos para a categoria de melhor herói temporário. Gente, eu ganhei. Rex Draco, né, gente? Fazer o quê? Miraculous do Dragão. Aplausos. Primeiro lugar. Eu fiquei bastante surpreso, né? Afinal, eu acho que é a categoria que mais tinha pessoas concorrendo. Lógico que os dubladores, assim que fossem votar, cada um ia votar em si, né? E eu fiquei muito surpreso por eu ter ganhado. Muito obrigado a todo mundo que votou em mim. Em mim não, né? No Zack e no Rex Draco. Muito obrigado. Eles agradecem. E em segundo lugar também tivemos o empate, gente. Ficamos com a Viper Girl e o Pig Baurin, que é a Morgana e o Sammy, a dubladora da Marinette e o dublador da Trix, da Bustier, da Rose. O Sammy dubla metade do elenco, né, gente? Brincadeira, Sammy. E, querendo ou não, foram heróis, assim, que também tiveram seus papéis marcantes, né, no episódio. A Viper Girl, que ficava voltando, né, no tempo pra poder ajudar os heróis. E o Pig Baurin teve seu momento marcante, né, ali lutando contra a Pacificadora. E a explicação do plano do Sammy, né? Foi uma explicação maravilhosa. E em terceiro lugar tivemos o Tiger Buster, né? Que o nosso querido Calmon ficou indignado comigo, porque a primeira vez que eu introduzi o Miraculous do Tigre na série, ele foi quebrado, né? Desculpas, amigo. Mas era porque eu precisava tirar algumas pessoas de combate pra na luta final contra a Vortex não ter tanta gente assim pra participar, né? Quando eu tava escrevendo sobre esse episódio, que eu ia lá no grupo conversar com os dubladores, eu falava, oi gente, só vai sobreviver 4 pessoas, isso me incluindo. Aí eles já ficavam, ai Zack, não pode fazer
Deus, não sei o quê. Teve gente que chegou no final que não era nem pra estar lá. Foi porque eu não achei alguma forma de tirar a pessoa de combate. Mas estava lá, participou e foi muito bem merecido. Cada um que tá aqui na votação, parabéns a todos, parabéns pra mim, parabéns Morgana, no caso Viper Girl, parabéns Viper Girl, parabéns Pig Bahrain e parabéns Tiger Post. Agora vamos pra nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor troca de Miraculous. E os indicados a essa categoria são Mr. Bug, Lady Noir, Psyche, Lepalm, Scarabella, Cat Neon, Anonymous Fox, Dame Turtle, e Bumblebee. Então, gente, essa é mais uma categoria que tivemos empate no primeiro lugar. Gente, vocês estão demais, né? Pra fazer os queridinhos de vocês ficarem empatados. Vamos saber quem foi a dupla que ficou empatada no primeiro lugar. O envelope, Lelê. E os vencedores da categoria de melhor troca de Miraculous, que vai levar pra casa o troféu Queen Bee de ouro, foi o Lepalm e o Bumblebee, gente, pai e filhos ganhando em primeiro lugar. Eles ficaram cada um com 20,8% dos votos. Em segundo lugar, nós temos a querida Psyche, que ficou com 19,5% dos votos. E em terceiro lugar, ficou Anonymous Fox, com 14,5% dos votos. Mais uma vez, a Chloe, né, se encaixando no pódio. Gente, eu fiquei bastante surpreso também com esse resultado, porque no começo a disputa estava entre o Lepalm e a Psyche. E tudo bem, eu achei assim que foi uma troca de Miraculous muito marcante. Porque a primeira troca de Miraculous que tivemos foi lá no segundo episódio. E depois, muitas pessoas pensaram, quando eu soltei o trailer do episódio 5, que a Mayura iria aparecer. Mas no final acabou que foi uma troca de Miraculous, né? Apareceu o Lepalm, né? Que a mesma coisa que acontecia com o meu Rockmoth. Muitas pessoas também falaram que estavam com um crush nele. E temos a nossa querida, né, Psyche, que é a Natalie em ação, usando Miraculous da Borboleta. Que era algo que eu queria muito ver na série original. Mas infelizmente não aconteceu. Então eu realizei esse meu desejo na minha série. Aí depois o Bumblebee veio de fininho. E foi lá e roubou o lugar da Psyche. E ficou empatado junto com o pai, né? E venhamos e convenhamos, também é um design bastante bonito. É um nome que eu mudei de última hora, né? De última hora não, assim, quando eu fui escrever o roteiro. Porque há muito tempo atrás eu já tinha vazado as roupas de como seria a troca de Miraculous dos 5 heróis principais, né? Sendo que lá na época o nome dele tava de Drone, que é zangão em inglês. Mas aí eu mudei, botei pra Bumblebee, né? E deu uma adaptada um pouquinho. Não mudei muito, eu acho que ele foi um dos poucos que não sofreu muita alteração no design. Se brincar, ele não sofreu nenhuma. Foi mais, tipo, movimentação só dos ajustes, mas de mudar a roupa, não. O Lepalm também foi um que eu fui de primeira no design dele. A Psyche ainda teve um design anterior, porém eu não tenho mais fotos dele, porque eu tinha feito ela em outro gacha, e depois eu passei pro gacha que eu uso atualmente, né? E dei, assim, a mudada na roupa dela e tudo mais. Eu consegui, tipo, os itens que eu queria, que não tinha no antigo gacha, tinha no gacha novo que eu tava usando, e consegui fazer ela um pouco mais próximo do que eu queria. Cada uma das trocas de Miraculous foram lindas, foram maravilhosas. Até agora eu tô concordando com cada pódio que tá tendo aqui. Agora vamos para mais uma categoria que eu estou participando, né? A categoria de melhor dublador. E aí, os dubladores de Miraculous Infection, né? Muita gente ficou bastante ansioso com essa categoria. Então vamos descobrir quem foi o resultado dessa categoria. E os indicados a essa categoria são Zack-sama, dublando Gabriel Agreste e Nuru. Morgana, dublando Marinette e Natalie. Hiroshi, dublando Adrian. Ayane, dublando Alia, Ela e Eta. Lúcio, dublando Nino. Lune, dublando Chloe. Saturne, dublando Mestre Fu e Plague.
Miur, dublando Princesa Justiça, Capivara, dublando Tiki e Pollen, Sammy, dublando Trix, Duzu e Professora Bustier, Gustavo, dublando Waze, e Luiz, dublador do Fluffy e do Chris. O resultado dessa categoria não sou eu que vou apresentar, então vamos lá para o nosso querido convidado que irá apresentar essa categoria que deixou bastante pessoas ansiosas. Vamos lá, amigo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo do horário que vocês estão assistindo a premiação. Tudo bem? Eu sou o Isaac, mas muita gente me conhece por GTV. Eu sou criador da série Miraculous, o poder da positividade. Também sou um grande admirador do trabalho do meu amigo Zack, que me convidou para vir aqui apresentar não só uma, como duas categorias. E a primeira que eu vou apresentar hoje na premiação é a de melhor dublador. Então vamos lá, que eu não gosto muito de enrolação não. Eu vou começar a revelar nosso pódio de trás pra frente para fazer um pouco mais de suspense. Em terceiro lugar ficou ela, a nossa diva, a nossa rainha, a nossa soberana. Rufem os tambores. Com 15,7% dos votos, Luni, dubladora da nossa abelha rainha, Chloe/Queen Bee. Arrasou demais, menina. Vamos pro segundo lugar? A medalha de prata do nosso pódio ficou com ele, com 20,1% dos votos. Zack Sama, dublador do Gabriel/Rockmoth/Monark e do sofrido Nuru. Tadinho. Deu nome, viu, amigo? E agora vamos revelar a estrela do nosso pódio. A dubladora que levou a categoria nas costas, com 27% dos votos, Morgana, dubladora da Marinette/Ladybug. Meus parabéns, gente. Quero todo mundo aplaudindo, hein? Muito feliz e muito agradecido, muito honrado em poder anunciar o resultado dessa categoria, porque eu amo muito os dubladores da Zack Studio. Eles fazem um ótimo trabalho e não tem votação que defina quem é mais talentoso do que o outro, né, gente? Na minha visão, todos são super merecedores e super vitoriosos. Pra mim, principalmente a pessoa que mais arrasou no episódio 7, Princesa Justiça, que ficou em quarto lugar, ó, trazendo a curiosidade pra vocês. Com 11,9% dos votos, a Miu, que dublou a Princesa Justiça/Layla. Gente, ela deu um show de atuação. Todo mundo deu, né? Muito feliz e muito honrado novamente em poder anunciar a categoria. Um beijo pra toda a equipe do Zack Studio, vocês arrasam demais. E daqui a pouco eu volto pra apresentar a minha segunda categoria da premiação. Então continue aí no Miraculous Infection Awards, que ainda não acabou. Então, gente, infelizmente o primeiro lugar não fui eu que fiquei, né? Mas foi muito bem merecido pela Morgana, né, gente? Dubladora da Marinette e da Natalie. Morgana entrega bastante dublando essa personagem, né, gente? Luni ficou em terceiro lugar, né? Dubladora da Chloe. E que surpreendeu muita gente, né? Que quando eu lancei essa categoria no grupo, o pessoal tava apostando bastante na Miu, né, gente? Por causa da personagem dela, que era uma personagem mais recente, Princesa Justiça. E foi algo assim bem marcante em questão, assim, do conceito de dublagem no canal, porque tem o HCMV, que é ela mesmo que canta, né, gente, e tudo mais, mas a Miu ficou ali no quarto lugar. Parabéns também, Miu. Na verdade, parabéns a cada um dos dubladores, vocês entregam bastante em atuação, em questão da dublagem, vocês arrasam bastante, e muito obrigado a cada um de vocês por fazer parte aqui da equipe de dublagem do canal. Um beijo pra todos vocês. Agora vamos para a próxima categoria aqui do nosso Miraculous Infection Awards, que é a categoria de melhor design civil. A forma normal, a roupa normal da Marinette, a roupa do Adrian, da Chloe. Vamos descobrir quem foi que ganhou essa categoria, mas antes, os indicados dessa categoria são Marinette, Adrian, Alia, Nino, Chloe, Mestre Fu, Gabriel, Natalie, e Layla. E agora vamos descobrir quem foi dos nossos queridinhos que levaram o troféu Queen Bee de ouro para casa por conta do seu design na forma civil. Vamos lá. E o vencedora da categoria de melhor design civil foi Chloe Bourgeois, gente. Mais uma pra nossa queridinha. Gente, eu acho que a próxima edição vai ser
Chloe Bourgeois Awards ou Queen Bee Awards, porque já é o 5º prêmio dela, só nessa premiação, gente. Vamos ver se na segunda parte, né, do Miraculous Infection Awards, esses resultados vão mudar um pouco, mas realmente, gente, a roupa da Chloe ficou maravilhosa. A Chloe ficou com 21,4% dos votos. Em segundo lugar ficou a Natalie, com 17,6% dos votos. E um pouco atrás, em terceiro lugar, ficou o Adrian, com 17% dos votos. Então, gente, a roupa da Chloe foi algo assim que foi meio controverso pra mim, porque, tipo, eu fiz o design da Chloe, eu gostei muito desde a primeira vez que eu fiz aquele design e tudo mais. Mas quando eu fui postar na aba comunidade, eu vi que algumas pessoas acabaram comentando que, tipo, acharam que a roupa não combinou muito com ela, acharam até que a roupa, tipo, que ela ficou parecendo mais, parecia mais ser a mãe dela do que ela e tudo mais. Mas eu particularmente gostei do design, fui com ele pra frente, não quis mudar, não importando a opinião de ninguém. E agora, quando chegou no episódio mesmo, vocês também gostaram junto, não é à toa que ela está em primeiro lugar, né, gente? E venhamos e convenhamos, a roupa dela é bonita que nem ela, né? Segundo lugar, a Natalie, que também foi um design muito bem trabalhado. A Natalie com cabelo solto, parece até outra pessoa, né? E o Adrian, né, que muita gente falava que parecia um idol de K-pop, está aqui no nosso terceiro lugar, simplesinho, básico. Porém bonito, né? Assim, essa categoria daria pra quase todo mundo ficar empatado em primeiro lugar, porque todos os designs foram muito bem trabalhados, gente. Eu me dediquei bastante em cada um dos personagens, eu fui analisando cada um, como eu queria trazer a personalidade deles pra série, e montei a roupa de cada um, né? E esses que ganharam tiveram seus méritos, né? Cada um, todos eles são muito bonitos, né? Vamos parar aqui de estar rasgando elogio, porque senão eu vou ficar falando mais da Chloe, né? E para não se sentir muito, porque já tá levando 5 prêmios para casa, né? Agora vamos para nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor luta. Essa daqui, o resultado, vamos lá, vamos saber. Os indicados da nossa categoria de melhor luta são Mr. Bug e Lady Noir versus Big Mommy. Heróis versus Pacificadora. Heróis versus Rainha Midas. Heróis Temporários versus Vortex. Heróis versus todos os Akumatizados. Lady Victory versus Monarch. Heróis versus Cópias. Heróis versus Paparazzi. Heróis versus Lords. Cat Noir versus Princesa Justiça. Meninas versus Princesa Justiça. Então, gente, trazendo um pequeno spoiler aqui pra vocês, essa categoria foi dominada pelo episódio 7. Agora basta saber qual das lutas do episódio 7 que ficou em primeiro lugar. Vamos lá descobrir? E quem ganhou a categoria de melhor luta foi Cat Noir versus Princesa Justiça, com 35,2% dos votos.
Em segundo lugar ficou As Meninas versus a Princesa Justiça, com 17,6% dos votos. E em terceiro lugar ficou Os Heróis versus os Lords, com 12,6% dos votos. Então, gente, nessa categoria eu fiquei bastante em dúvida de quem ia ficar primeiro, se seria a luta dos Heróis versus o Lorde ou Cat Noir versus a Princesa Justiça, que a luta dos Lords é aquela que tocou Lantis Never Die, e a da Princesa Justiça versus o Cat Noir, né, que é aquela cena da evolução de poderes. E as duas lutas são maravilhosas, né? Fiquei impressionado da luta das Meninas versus a Princesa Justiça ter ficado em segundo, porque foi uma luta bem curtinha, mas pelo visto foi um pouco marcante também pra vocês, né? Então, cada uma dessas lutas foi muito bem trabalhada. O episódio 7 e as cenas de luta deles foi tudo muito bem trabalhado, gente. Eu aprendi desde o episódio 6 pro episódio 7 uma forma melhor de fazer a luta, né? Como eu já tinha mostrado um pouco pra vocês na aba comunidade, de fazer o personagem de lado, de costas e tudo mais, pra fazer a melhor movimentação. E foi algo um pouco mais marcante no episódio 7, né? Que todas as lutas mesmo, os combates que estão presentes nesse episódio, foram tudo feito dessa seguinte forma. Eu aprendi a fazer melhor a movimentação dos personagens, né, e tudo mais. Usar um pouco a movimentação por fora, não apenas usando só as poses que tem no próprio gacha, né. E saíram 3 lutas maravilhosas, gente. Eu gostei bastante de cada uma delas. Foi tudo muito bem trabalhado. Foram muito trabalhosas, né, e tudo mais. E eu gostei do resultado, gostei da luta do Cat Noir com a Princesa Justiça ter ficado em primeiro lugar. Agora vamos para a nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor antagonista. E aí, qual foi o vilão que ganhou em primeiro lugar? Os indicados a essa categoria são Gabriel, Natalie, e Layla. Então, gente, essa é mais uma categoria que não sou eu que estou apresentando. Então vamos lá para saber o resultado dessa categoria de melhor antagonista. E aí, será que quem você votou ficou em primeiro lugar? Vamos descobrir agora. E vamos de mais um resultado? Agora a gente confere quem foi o melhor antagonista. Vamos lá? Na categoria melhor antagonista, o resultado é... Natalie em primeiro lugar, com 67,3% dos votos. Em segundo lugar, Layla, com 17% dos votos. Em terceiro lugar, Gabriel, com 15,7% dos votos. O que dizer de alguém tão renomada como a nossa querida Natalie, né? Que não deixou de fazer história e mereceu desde o começo a vitória dessa premiação. Então, gente, Natalie ganhou, né? Ficou com 67,3% dos votos. Gente, a Natalie, mesmo ali por trás das câmeras, né? Até agora ela não teve um embate direto com os heróis. Nem, assim, já lançou um Amok por enquanto, né? Agora e tudo mais. Mas ela já conseguiu cativar vocês. Creio que é já da personalidade dela na série. E também um pouco da série original, né? Mas infelizmente o Gabriel, o personagem que eu dublo, ficou em terceiro lugar. Ele tinha ficado em segundo lugar, mas a Layla conseguiu ultrapassar ele, né? Eu não sei se vocês, na hora da votação, pensaram mais na Layla da série original do que a Layla na minha série. Apesar que no pouco tempo que ela apareceu no episódio 7, na forma de Layla mesmo, né? Ela conseguiu fazer ali um pouco de estrago, né? O estragozinho dela. Ela não conseguiu atacar, assim, na forma de Layla, os heróis mesmos, mas a mente deles saíram um pouco abalada, né? Dá pra perceber um pouquinho lá no final do episódio 7. Mas, querendo ou não, foi uma ótima vilã também, uma ótima akumatizada. Agora vamos para a próxima categoria, que é a categoria de melhor akumatizado. E os indicados a essa categoria são... Big Mommy, Fúria, Pacificadora, Rainha Midas, Vortex, Tirano,
e Princesa Justiça. Então, gente, eu creio que essa categoria eu nem precisava vir aqui apresentar o primeiro lugar, porque eu tenho certeza que vocês já sabem quem foi, gente. Foi esmagadora a porcentagem nessa personagem, velho. Sem brincadeira nenhuma, desde o começo ela saiu disparado. O gráfico só dava ela. Só dava ela. Agora vamos lá, vamos revelar, né? Vamos revelar, vamos mostrar a porcentagem dessa querida que eu tenho certeza que vocês já sabem. E ela já trouxe um envelope. E, para a surpresa de 0 pessoas, a akumatizada que venceu o prêmio de melhor akumatizada foi Princesa Justiça. Gente, foi um episódio mais recente, vocês ainda estão com ele fresco na memória, né? E foi muito bem merecido, gente. Foi uma akumatizada que mudou de roupa 3 vezes, ela chegou a morrer, voltou, ela prendeu eles no domínio dela, ela foi infectada no final, ela atacou, ela fez eles evoluir de poder, fez ativar os poderes especiais, ela fez de tudo um pouco, né? Os 20 minutinhos que ela teve em tela, né, que seria um episódio normal mesmo da série original, ela conseguiu fazer bastante coisa. O que muitos akumatizados não conseguiram fazer na série toda, ela fez nesse episódio. A única coisa que bastou era só fazer uma troca de Miraculous, né? Pra tipo, eu consegui fazer de tudo. Mas ela não precisa disso, né, gente? A Princesa Justiça, ela ficou com 73,6% dos votos. Muito mais da metade foi tudo pra ela, gente. Em segundo lugar, ficou a Vortex, com 17,6% dos votos. E em terceiro lugar ficou a Big Mom, com 3,1% dos votos, gente. Se o terceiro lugar ficou com 3,1%, imagine o restante dos outros akumatizados, gente. A Princesa Justiça, ela carregou a categoria nas costas. Então, gente, Princesa Justiça, né, mereceu, já falei bastante dela. Agora, e a Big Mom e a Vortex? A Vortex, ela foi uma vilã, assim, né, que proporcionou um episódio muito legal, um episódio muito divertido, onde vieram os heróis novos, que todos os Miraculous da casa chinesa foram usados, né? E a Big Mom, né, nossa queridinha, a primeira vilã akumatizada, apareceu lá no episódio, no finalzinho do episódio 1, na verdade, né, pro episódio 2, e que teve, assim, mais marcância aqui no canal, por fora dos episódios. Foi nos Jogos Vorazes, onde a Big Mom começou a ter os seus memes aqui no canal. E a presença dela também no episódio 5, né, gente? Ela brincando, falando um pouco, falando entre aspas, né? Porque ela só faz barulhos, grunhidos. Ela lá, deitadinha nos chifres da fúria e tudo mais. Ela sabe trazer a presença dela, né, gente? É uma akumatizada que eu gosto muito. Eu fiquei bastante surpreso dela ter ficado, assim, em terceiro lugar, né? Mas, querendo ou não, comparado às duas vilãs, né? A Vortex e a Princesa Justiça, foi uma posição até que legalzinha pra ela. Agora vamos para a nossa próxima categoria, que é a categoria oposta a essa categoria que acabamos de apresentar. A categoria de pior akumatizado. E os indicados dessa categoria são... Big Mom, Fúria, Pacificadora, Rainha Midas, Bobão, Vortex, Tirano, Paparazzi, e Princesa Justiça. Então, gente, nessa categoria eu fiquei bastante surpreso porque tem gente da categoria de melhor aqui também, né? E essa categoria, diferente da categoria anterior, abordou todos os akumatizados... Epa! Todos os akumatizados que apareceram na série. Agora vamos descobrir quem foi que ficou em primeiro lugar da categoria de pior akumatizado. Vamos ver quem é que vai levar o prêmio pra casa de ser o pior akumatizado da nossa série. Vamos lá. Quem ganhou a categoria de pior akumatizado foi Bobão.
Gente, é um Akumatizado que eu tenho certeza que ele ganhou essa categoria porque muitos de vocês não lembram dele, né? Ele só apareceu por um breve momento e ele ficou com 46,5% dos votos. Em segundo lugar ficou a Big Mom, com 15,7% dos votos. E em terceiro lugar ficou o Paparazzi, com 13,8% dos votos. Então, gente, do Bobão tá aqui, eu até entendo, ele só apareceu por um curto período de tempo, assim, né? E só teve o seu nome revelado por conta do Snack Peek que saiu do episódio 5. Que fala lá, que ficou no título, Bobão versus Heróis, ou Heróis versus Bobão, alguma coisa assim do tipo. E foi ali, basicamente, que vocês puderam conhecer ele, porque no episódio mesmo em si, ele só aparece fugindo dos heróis. Ele leva uma ferroada da Queen Bee e pronto, ali ele foi derrotado, que seria o mesmo Akumatizado que o Simon mandou na série original. O problema aqui de Miraculous Infection é que o Gabriel, ele foi bastante burro, né, como já é de comum dele, e ele deu um poder um pouco parecido, né, na série não é muito abordado o poder dele, mas o poder dele seria parecido com o do Simon mandou. Porém, o Akumatizado não fala, então os poderes dele eram quase que inúteis ali, né? Mas ele ainda conseguia usar. Era algo assim que, tipo, eu não abordei muito, é porque eu não desenvolvi muito ele. Então, deixei ele lá de cantinho. Ele ganhou essa categoria, agora ele fica lá bonitinho. Agora, a Big Mom, gente, está em segundo lugar como pior Akumatizado. Eu sei que assim, ela não teve tanta coisa assim no episódio dela, né? Na época eu não sabia editar direito lutas, nem nada assim do tipo. E também era uma Akumatizada que ficava de longe, atirando e tudo mais. Fazer uma luta assim era um pouco complicado pra mim na época. Mas a coitada da Big Mom tá em segundo lugar, gente. Eu não concordo com isso, não concordo com isso. Tinha Akumatizado que era muito pior, gente. O Tirano, gente. O Tirano não fez quase nada no episódio dele. Ele só fez roubar os poderes lá na hora e pronto, ele nem lutou. Eu pensei que ele poderia estar aqui, mas ele nem se encaixou direito aqui no pódio, gente. Fiquei bastante surpreso da coitada da Big Mom, ou até a Fúria. Mas, né, vocês votaram. A decisão do povo, eu não posso fazer nada. Eu não gostei muito desse resultado. E em terceiro lugar, o Paparazzi foi mais um Akumatizado que era só pra tampar buraco ali, né? Que apareceu no episódio 7. Que foi só pra mostrar mais, tipo, ele se transformando, pra mostrar também as ativações de poder de cada um dos heróis. Mas ele foi legalzinho, né? Teve a sua participação ali legal no episódio. Não deu problema, porque os heróis já tinham um plano certinho pra poder derrotar ele, né? Agora vamos pra nossa próxima categoria, que é a categoria de pior episódio. E aí, quem será que levou essa, hein? Os indicados da categoria de pior episódio são... A Infecção, episódio 1. Big Mom, episódio 2. Pacificadora, episódio 3. Rainha Midas, episódio 4. Vortex, episódio 5. Tirano, episódio 6. E Princesa Justiça, episódio 7. Então, gente, essa é mais uma das categorias que não sou eu que vou apresentar, né? Vamos lá, amigo Tanuki, ficou a sua responsabilidade de trazer qual foi desses episódios que levou como o título como pior episódio. Pra mim não tem pior episódio, né, gente? Todos eles foi feito com um pouco de carinho e tudo mais, né? Alguns mais, outros menos. Mas sempre tem um, né, que é meio chatinho de se ver. Agora vamos descobrir qual foi desse episódio que levou esse título de pior episódio. Oi, mais uma vez! Agora irei anunciar os vencedores da categoria de pior episódio. Em terceiro lugar, o episódio 3, Pacificadora, com 17,6% dos votos. Em segundo lugar, o episódio 1, A Infecção, com 19,5% dos votos. E em primeiro lugar, o episódio 2, Big Mom, com 29,6% dos votos. Bom, meu episódio favorito é o episódio 1, A Infecção, mas infelizmente ele ficou em segundo lugar de pior ep. Esses foram os vencedores da categoria de pior episódio. Até mais!
Então, gente, está aqui Big Mom mais uma vez, gente, com o pior episódio. Ainda teve troca de Miraculous nesse episódio, gente. Tivemos troca de Miraculous, nós tivemos cenas extras nele, né, quando ele foi dublado. Mas mesmo assim, gente, querendo ou não, um dos primeiros episódios, né, ainda tava aprendendo direito como era que fazer essas coisas e tudo mais. E teve aquele lance do episódio que eu tinha perdido um pedaço do episódio, né, quando eu recuperei, a qualidade ficou bastante horrível na cena onde o Adrian e a Marinette trocam de Miraculous, né? Que o Adrian vai virar o Mr. Bug. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho um pouco de carinho pelo aquele episódio. Acho que é mais pela vilã mesmo, né? Por ser a Sabine, a mãe da Marinette akumatizada. É um episódio que, assim, eu tenho um carinho, né? Por ele e tudo mais. Foi muito dificultoso de fazer ele por causa disso, de ter perdido um pedaço do episódio. E eu tenho que recomeçar tudo do zero. Eu lembro que na época eu fiquei bastante desanimado com isso. Mas nada que a gente não supere, né? O episódio 1, basicamente ficamos com o 1, o 2 e o 3. Só na ordem diferente, né? Em primeiro lugar ficou o 2, depois o 1 e depois o 3. Esses episódios, assim, gente, quando foram dublados, tiveram alguns problemas com a dublagem, né? Mas mesmo assim, é os episódios iniciais, é mais apresentando, é mais história do que luta, principalmente o episódio 1. Acaba ficando um pouquinho chato de se ver, né? Mas é necessário para poder entender o universo de Miraculous Infection, né, gente? Eu entendo, foram os 3 primeiros episódios e tudo mais, não tem nem comparação se você for ver o episódio mais recente. Mas é isso, né? Cada um, né, levou aí como o título sua porcentagem de pior episódio. Vamos para a nossa próxima categoria, que é a categoria de melhor episódio. Agora vamos para o oposto dessa categoria que acabamos de apresentar. Eu acho que vocês já sabem o resultado, mas vamos lá. Os indicados são: A Infecção, episódio 1. Big Mom, episódio 2. Pacificadora, episódio 3. Rainha Midas, episódio 4. Vortex, episódio 5. Tirano, episódio 6. E Princesa Justiça, episódio 7. Então, gente, vamos lá. Eu creio que vai ser surpresa para 0 pessoas, mas vamos descobrir quem foi que ganhou como o melhor episódio de Miraculous Infection até agora. Quem ganhou a categoria de melhor episódio foi episódio 7, Princesa Justiça. Muito bem merecido, gente. Pense em um episódio trabalhoso. Foi quase o maior episódio da série, né? Por pouco tempo não passou de Vortex. E o episódio Princesa Justiça ficou com 64,2% dos votos. Em segundo lugar, me surpreendendo bastante... Bastante não, um pouco, né? Surpreendendo um pouco, ficou o episódio 5, o episódio Vortex, com 19,5% dos votos. E em terceiro lugar, que foi o que me surpreendeu mesmo, foi o episódio 1, A Infecção, com 6,3% dos votos. Eu pensei que aqui nessa parte da votação iria ficar o episódio 7, o 6 e o 5, ou até o episódio 7, o 5 e depois o 6. Mas o episódio 6 ficou pra lá, vocês botaram o episódio 1 aqui. Eu fiquei surpreso, porque o episódio 1 também tá presente como o pior episódio. E também tá presente como o melhor episódio. Então ele é um meio termo, né? Ele é um 6, um 5 ali, né? Dá pra passar de ano, um pouco se arrastando. Mas por aí vai. Agora, o episódio Princesa Justiça, a gente tem nem o que comentar. Eu já comentei bastante dele aqui. Foi um episódio bastante bem trabalhado. Foi um episódio que eu demorei um pouco pra fazer, né? Foi um episódio assim que a cada ideia que eu ia tendo, eu ia me apaixonando um pouco mais por esse episódio. Era um episódio que desde o começo da série eu queria fazer. Se dependesse de mim, eu fazia o 1, o 2 e já pulava pro 7. Porque era um episódio que eu vinha comentando há muito tempo. Eu acho que vocês já não estavam nem mais me aguentando de tanto falar desse episódio 7. Porque enquanto eu tava fazendo o episódio 4, eu tava falando do 7. Enquanto eu tava fazendo o 5, eu tava falando do 7. No vídeo da FAQ, eu falei do episódio 7, respondendo perguntas eu falei do episódio 7. Em live, eu só vivia falando desse episódio.
Por quê? Porque vocês viram o que aconteceu no episódio 7. Tivemos as ativações de poderes, nós tivemos ele evoluindo para poção aquática, glacial, espacial e por aí vai. Evolução do poder do Cat Noir, tinha de tudo um pouco, gente. Só faltou uma fusão, né, para completar esse episódio com chave de ouro, para ele levar um troféu de Queen Bee mesmo para casa. Mas ficou bonito do jeito que tá, né? Episódio 5, né, gente, eu também entendo, tiveram os heróis tudinho aparecendo, né, novos heróis, os dubladores aparecendo. Foi um episódio que me deu bastante problema pra ser feito, né, teve uns probleminhas aí pessoais envolvendo esse episódio, mas querendo ou não, isso não tira o mérito dele de ser um episódio ótimo. Foi um pouco corrido o final? Um pouco corrido, bastante corrido na verdade. Teve muita cena cortada? Teve muita cena cortada, mas foi um episódio digno de ganhar também, né, de estar aqui, né, no nosso pódio em segundo lugar. E o episódio A Infecção eu fiquei bastante surpreso, né? Eu pensei que poderia ser o episódio 6 aqui, por causa da troca de Miraculous e tudo mais. Mas o episódio 1 também não fica pra trás, é onde vocês conhecem melhor, foi a descoberta em que o Adrian não é um sentimonstro na minha série e tudo mais, eles ganhando Miraculous e por aí vai, gente. É um episódio legalzinho de se ver também. Agora vamos pra categoria de melhor momento da nossa série. E os indicados para essa categoria foram: Mestre Fu entrega os Miraculous a Adrianette. Troca de Miraculous, episódio 2. Primeira aparição da Rena Rouge e do Carapace. Passado da Chloe. Psyche e Le Paon. Heróis Temporários, episódio 5. Pacificadora rouba e usa o Miraculous do Rato. Lady Vickery e o Multiverso. Troca de Miraculous, episódio 6. Aparição da Galina. Princesa Justiça cantando. Cat Noir evoluindo seus poderes. Layla infectada. Agora vamos descobrir quem foi que levou essa categoria, hein? Quem vai levar o troféu Queen Bee de ouro como melhor momento de Miraculous Infection? Vamos descobrir agora. E quem levou a categoria de melhor momento de Miraculous Infection foi Cat Noir evoluindo seus poderes. Cat Noir evoluindo seus poderes ficou com 24,5% dos votos. Em segundo lugar ficou a Layla sendo infectada, com 18,2% dos votos. E em terceiro lugar ficou Heróis Temporários do episódio 5, com 11,9% dos votos. Então, gente, esse resultado também não surpreendeu ninguém, né? Essa categoria, basicamente, na parte da votação, ficou entre o episódio 7 e o episódio 5, né? Porque os dois eram os que mais tinham momentos, assim, especiais. E o episódio 7 levou duas categorias, né? A Layla sendo infectada foi uma cena, assim, que marcou. Muita gente ficou falando, né? Até em questão da dublagem, porque dava pra ver que a Layla tava sentindo um pouco de dor. E a cena dela, do olho dela ficando preto por conta da infecção e tudo mais. Foi algo assim, eu achei marcante de se fazer, né? Eu tentei dar um pouco de amenizada na cena, porque aquele episódio, na minha cabeça, ele era um pouco diferente, principalmente assim, nas cenas que conteriam, tipo, mais combate, questão de sangue, tudo mais da Layla sendo infectada e tudo mais. Mas eu gostei da forma que foi pro episódio, gente. E foram momentos, assim, que realmente mereciam. Os heróis no episódio 5 foram maravilhosos. Eu pensei até que poderia ter mais coisa aqui do episódio 5, mas ficou legal. A Layla sendo infectada foi um episódio marcante, foi uma parte marcante do episódio.
A luta, né, do Cat Noir evoluindo os poderes também foi uma parte muito marcante dos episódios, né, gente? Agora vamos lá para a nossa próxima categoria do nosso Miraculous Infection Awards, que é a categoria de revelação bombástica. Os indicados a essa categoria são... Natalie e Emily são irmãs. Vortex usa as criações da Natalie. Layla é a Princesa Justiça. Mestre Fu já entregou mais 2 Miraculous. Suposta evolução da Ladybug que está no Grimório. Então, gente, mais uma vez, essa é a nossa última categoria que não é apresentada por mim, e sim por um convidado. Vamos lá, amigo, qual é a revelação bombástica que você tem para nos contar? Olha só quem tá de volta! Vocês estão curtindo o Miraculous Infection War? Eu tô aqui pra apresentar a minha segunda e última categoria da premiação. Pois é, gente, tudo que é bom dura pouco mesmo. Mas pra fechar com chave de ouro a minha participação, nada melhor do que uma categoria que faz jus ao nome, não é? Revelação bombástica. No terceiro lugar do nosso pódio, com 25,8% dos votos, ficou a revelação de que o Mestre Fu entregou mais 2 Miraculous da caixa mãe. Essa revelação é bem recente, tá? Foi revelado ainda no último episódio que foi postado, Princesa Justiça. Gente, eu tô muito ansioso pra descobrir quem vão ser esses 2 novos portadores que vão entrar pra equipe Miraculous Infection. Será que a minha comadre Piguela finalmente vem aí? Em segundo lugar, a medalha de prata do nosso pódio, com 27% dos votos, ficou a revelação de que a Layla, na verdade, era a Princesa Justiça. Gente, esse plot me pegou super de surpresa. Tava todo mundo achando que ia ser ou a Marinette ou a Ladybug. Acabou que foi a nossa querida mitomaníaca, não foi mesmo? Eu realmente não esperava, mas a Layla serviu muito, né, gente? Não podemos negar. E o primeiro lugar do nosso pódio, nossa estrela, com 32,7% dos votos, a revelação de que a Natalie e a Emily são irmãs neste universo. Gente, pra mim isso foi genial, porque tirou uma coisa da série original que eu, pelo menos, achava muito esquisita, que era o amor platônico da Natalie pelo Gabriel, como ela fazia tudo por ele. Aqui não, aqui eles têm interesses em comum que não envolvem nenhum tipo de paixão platônica e torna tudo menos esquisito e muito mais divertido, não é mesmo? Enfim, gente, eu tô encerrando meu turno por aqui. Eu acho que a premiação ainda não acabou, não sei se essa é a última categoria, mas de qualquer forma eu adorei estar aqui com vocês e foi uma honra ter recebido esse convite, Zeke, muito obrigado. Quem sabe a gente não se vê por aí de novo, não é mesmo? Um beijo pra todos e continuem aproveitando a premiação caso ela não tenha acabado, né? Porque eu não faço ideia de como vai ser a ordem disso. Beijo! Então, gente, que revelação bombástica foi essa? A Natalie e a Emily são irmãs, gente. Foi algo assim que eu pensei. Eu tava pensando muito se eu colocaria isso pra série ou não, mas eu gostei da ideia. E que bom que vocês também gostaram dessa revelação, né, gente? Foi algo assim, meio inesperado, mas é algo que, querendo ou não, faz um pouco de sentido, né? Dá pra você pensar que poderia ser assim também na série original, né? Com isso, fazendo com que a Emily não seja irmã da Emily, aqui não existe, em Miraculous Infection, não existe a Emily e nem o Félix. A gente tem a Emily e a Natalie, e o Félix é o gatinho. O nosso segundo colocado ficou com a Layla e a Princesa Justiça. Gente, quando eu tava produzindo o episódio, que eu decidi que o nome da Layla Kumatsada ia ser Princesa Justiça, porque eu tava pensando em alguma coisa com princesa. Mas quando eu pensei em botar Princesa Justiça, eu fiquei, ai meu Deus, tomara que eles não fiquem com raiva de mim, porque não vai ser a Marinette. Aí, quando eu vi o povo teorizando, Marinette, finalmente a Marinette vai ser akumatizada, ela, viva! Aí eu pensei, não, eu tenho que pelo menos dar um gostinho pro povo realmente pensar isso. Aí chegou no trailer, eu fui lá e botei a cena da Marinette, né? Lá, isso não é justo! Aí chegou no episódio, gente, ela tava com raiva por causa de um jogo de cartas. Até a dubladora da Marinette, porque a dubladora, nem eles sabiam, gente. Nem a dubladora da Marinette sabia que não era ela a Princesa Justiça. O que foi que eu disse? Eu falei assim, cheguei no grupo e disse, gente, a dubladora da Princesa Justiça vai ser diferente da dubladora da Marinette, porque eu não quero que nos trailers já dê assim de cara que revele quem é a Princesa Justiça, tá? Não sei se vai ser a Marinette, não sei se vai ser outra pessoa. Aí a dubladora da Marinette chegou primeiro no meu privado e falou, ô Zaki, como é que a Marinette é a Princesa Justiça se ela tem fala lutando com a Princesa Justiça? Aí eu disse, mulher, eu não sei. Aí depois ela falou isso no grupo. Aí eu disse, não, ela não vai revelar pro povo, ela não vai revelar isso. Aí eu disse, calma, gente. Sabe aqueles momentos de luta interna que você tá lutando, conversando com você mesmo? Pode ser isso. O povo, tá legal. Eu disse, vamos deixar pra descobrir no episódio. Chegou no episódio, era a pior inimiga da Marinette, Layla Rossi.
E ela fez muito bem o papel de Princesa da Justiça, né, gente? Venhamos e convenhamos. A Marinette ser akumatizada é algo que queremos muito. Mas realmente é algo necessário? É algo assim que eu quero muito ver na série original. Mas em Miraculous Infection, acho que ainda não tava na hora dela ser akumatizada. Ela pode ser akumatizada? Lógico, todo mundo ali tá sucinto a ser akumatizada. Já que identidade secreta não é algo assim, tipo, tão importante, sabe? A não ser a do Adrian, porque a partir do momento que o Gabriel descobrir que o Adrian ainda tá vivo, ele vai atrás dele. Agora, tipo, o Gabriel descobrir, é a Marinette. Legal, tá, é a padeira. Legal, bonitinho. Ele pode saber onde ela mora? Pode saber onde ela mora. Pode bater na casa dela? Pode bater na casa dela. Mas se eles não estiverem morando mais lá, e aí? Aí não vai influenciar em nada, entendeu? Assim, certo, lógico que ele saber, ele vai ter quem ele caçar, né? Por exemplo, eu sei como a Marinette é, eu vou caçar ela. E tudo mais, né? Pra poder pegar o Miraculous dela. Facilita um pouco o lado dele, né? Mas aí vai que eu pense em uma forma de akumatizar a Marinette sem o Gabriel descobrir quem é ela. Hein? Não duvidem da minha capacidade, né? E a questão do Mestre Fu ter entregado 2 Miraculous, gente, essa revelação que deixou vocês muito curiosos. Na live que eu tinha feito analisando Miraculous Infection com os dubladores, eu revelei que 4 Miraculous ia ter 4 heróis ainda na primeira temporada. Desculpa, corrigindo a minha informação. 4 heróis iam aparecer nessa primeira temporada. E o Mestre Fu revelar que ele já entregou 2... né? Aí fazem vocês pensar um pouco, quem será que é esses 2 portadores novos que irá aparecer? Eu sei quem é, já sei quem é. E já pra dar um spoiler legalzinho aqui pra vocês, esse número aí que eu falei de 4 heróis aparecerem ainda nessa temporada, deu uma modificada. Porque será? Será que ficou menos? Será que aumentou pra mais? Quem será que vai usar? Será que vai ser portador novo? Ou os portadores que já tem vão mudar de Miraculous? Hein? E aí? Apenas aguarde Miraculous Infection para descobrir isso. Então, gente, agora vamos para a nossa última categoria do nosso Miraculous Infection Awards. Tá chegando ao fim? Tá chegando ao fim, gente, mas foi muito legal participar, né? Vamos descobrir agora quem é o ganhador da última categoria, que é a categoria de momento mais inconveniente. E aí, será que o que você marcou ganhou? Vamos lá, os indicados a essa categoria são: Gabriel força Nuru a usar o seu poder. Mestre Fu interrompe Adrianette. Gabriel perde o Grimório. Baile das crianças atrapalhando os heróis. Marinette fazendo discurso antes da luta. Então, gente, assim como o episódio 7 teve muitos momentos bons, ele também teve uns momentos bastante convenientes, né? Metade da categoria aqui é tudo do episódio 7. Então vamos lá, vamos descobrir qual é o momento mais inconveniente de Miraculous Infection. Aquele momento constrangedor, vergonha alheia, aquele momento que não precisava estar lá, mas foi necessário, né? Vamos lá? O nosso último envelope. E quem ganhou a categoria de momento mais inconveniente foi Mestre Fu interrompendo a Adrianette. Mestre Fu interrompendo a Adrianette ficou com 45,9% dos votos. E em segundo lugar ficou Gabriel forçando Nuru a usar o seu poder com 23,3% dos votos. E em terceiro lugar ficou Marinette fazendo discurso antes dos heróis ir lutar, com 17,6% dos votos. Então, gente, Mestre Fu, toda vez Mestre Fu precisa fazer isso, Mestre Fu. Toda vez que os dois estão juntinhos, perto de se declarar, o Senhor aparece. Eu concordo com a Chloe ficou indignada com ele por motivo. Se a Chloe ficou indignada por Mestre Fu atrapalhar Marinette e o Adrian, imagine a gente. Pois esse momento foi muito merecido de ganhar aqui, né, gente? É um momento muito conveniente. Vamos fazer o Mestre Fu parar com isso? Na verdade, eu tenho que parar de escrever o Mestre Fu fazendo isso, né? Pois é, gente. Mil perdões. Mas a hora dos dois vai chegar, né, gente? Agora, o Nuru, tendo que usar o poder dele forçado pelo Gabriel,
É um momento muito conveniente, mas é um momento que se não tivesse acontecido, não ia ter série, gente. Miraculous Infection, se a Bunnix pudesse voltar no tempo, ou o Mestre Fu, né, e interromper esse momento, não ia ter série, né? Vamos lá. Gente, outra coisa que eu tenho certeza que vocês vão ficar falando depois, porque eu citei Bunnix aqui, né? Gente, desculpa, mas eu vim pensando na série original. Não vão teorizar da Bunnix, tá certo? É o Mestre Fu que usa o Miraculous do Coelho. Já falei várias vezes que o Miraculous do Coelho ficou com ele pra ele não entregar pra ninguém, tá certo? Então excluam Bunnix, É o Mestre Fu, tá? Agora, Marinette fazendo discurso antes da luta. Poxa, Marinette. Até eu, quando eu escrevi no roteiro, pra mim tava de boas. Mas quando eu fui montar o episódio, eu fiquei com uma vontade tremenda de excluir aquela cena, gente. Muito inconveniente essa menina. Não tem pra que ela vir dar lição de moral naquela hora. Gente, a dubladora da Marinette, ela ficou indignadíssima com aquela cena. Ela depois veio falar cada coisa. Por conta disso, que, tipo, a Marinette, ela tava chata, muito chata. Não tem pra que ela tá fazendo discurso assim de última hora. Principalmente no meio da luta, tipo, ela vai parar a luta antes deles irem lutar, na verdade. Pra ficar, gente, então, a nossa missão... Eu acho que se não fosse pra um público infanto-juvenil, a Chloe tem até puxado esse cabelo dela. Cala a boca! Fica quieta! Pelo amor de Deus! Uma vez na vida! Aí pronto. Aí a Chloe ia perder todo o desenvolvimento dela, né? Mas a Chloe conseguiu falar, né? Botou a Marinette caladinha ali no canto dela. E pronto, vamos parar, né, Marinette, com isso? Vamos dar uma parada. Tem que dar uma mudada nisso nela, né? Então, gente, essa foi a nossa última categoria do nosso Miraculous Infect Awards. Muito obrigado a todos vocês que votaram, obrigado a cada um que participou, obrigado Lele por ter sido assistente de palco, muito obrigado, muito obrigado. Gente, mais uma vez, o canal da Lele vai estar aqui na descrição, tá certo, no Miraculous Infect Awards. E muito obrigado a cada um dos convidados, muito obrigado Isaac, obrigado Tanuki, obrigado Cauã, obrigado Gabriel, obrigado pela participação de cada um de vocês, obrigado por ter aceitado esse convite, foi muito especial pra mim você ter aceitado esse convite, gente. Eu fiquei muito feliz e foi muito legal dividir essa premiação com vocês. O canal deles também vão estar aqui na descrição, tá, gente? Vão lá, dá uma passadinha. Eu tenho certeza que vocês já conhecem eles, né, gente? Mas vão lá, se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam. No canal da Lele também, gente. Então, gente, foi isso. Essa foi a nossa primeira parte do Miraculous Infection Awards. A segunda parte só quando sair o restante da primeira temporada, né? Que a gente vai analisar tudo desde o comecinho para o último episódio. Gente, foi muito legal participar, foi muito legal fazer esse Awards. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo pra todos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!